o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão. O Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz. Cristo, Cristo. oh Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, Cristo. Isaías 9, verso 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe
da paz. Príncipe da paz. Um escritor anônimo do século XIX, ele escreveu algumas palavras sobre Jesus que resumiam nessas palavras, na visão dele, a visão do que seria a pessoa de Cristo. E ele resumiu, eu trouxe aqui um texto do século XIX para ler com vocês. O resumo que esse autor desconhecido fez, e essa carta chega até nós trazendo algo interessante. Diz que Jesus nasceu em uma vila obscura, filho de uma camponesa, uma mulher simples, cresceu noutra vila, trabalhou como carpinteiro até os 30 anos de idade, por 3 anos e meio foi pregador itinerante, nunca escreveu um livro ou assumiu qualquer posição política, nunca teve família ou casa, nunca cursou uma faculdade, nunca visitou uma grande cidade, nunca viajou mais do que 160 quilômetros além da sua terra natal. Interessante que não fez nada das coisas que nós associamos com grandeza, tinha apenas 33 anos quando a opinião pública se voltou completamente contra ele, foi entregue aos seus inimigos, foi julgado injustamente, foi pregado em uma cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam acerca do seu manto santo, a única propriedade que realmente lhe pertencia, suas vestes. Depois de morto, foi colocado em um túmulo que também não era seu, era emprestado por um dos seus amigos. Os séculos se passaram, 19 séculos se passaram e o nome de Jesus permanece até hoje forte. A probabilidade do nome de Jesus ser lembrado hoje para as pessoas que viviam no primeiro século era completamente impensável. As pessoas não acreditavam que o nome de Jesus fosse sobreviver a tantos séculos e a tanta perseguição que passaram. Agora, ele conclui a carta dizendo: todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens nesse planeta o impacto que teve aquela vida solitária. Essa carta impressionante, ela atravessou os séculos, ela chegou até nós e ela traz a visão de alguém que vivia no século XIX e o que ele pensava sobre Jesus. Mas a pergunta que também atravessou os milênios e chega até nós é: o que farei de Jesus chamado Cristo? Quem fez essa pergunta lá no passado, vocês lembram? Quem formulou essa pergunta? Quem foi? Quem? Pilatos. Pilatos, governador romano, formulou a pergunta, e é a pergunta que todo ser humano, daquela época para cá, em algum momento de sua vida vai ter que se fazer. E durante essa semana, Deus vai te perguntar também: o que você vai fazer de Jesus na sua vida? O que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos deixou a multidão tomar a decisão e seguiu o seu próprio caminho. Ele não tomou sua firme decisão ao lado de Jesus. A pergunta é: quem é Jesus Cristo? Nós vamos falar sobre o personagem principal da história, nós vamos abordar um aspecto sobre a sua vida, mas quem sabe você apenas ouviu falar de Jesus, mas não conhece de fato. No livro Em Defesa da Fé, o ex-jornalista ateu chamado Lee Strobel, ele fez uma entrevista impressionante. Eu extraí a essência dessa entrevista para passar para vocês. Ele entrevistou um homem chamado Charles Templeton. Esse ex-pastor chamado Charles, ele era amigo íntimo do grande evangelista chamado Billy Graham, o maior evangelista dos últimos tempos, Billy Graham. Ele era amigo íntimo, pastor, ministerial, ele trabalhava em evangelismo também. Só que esse homem, Charles Templeton, ele acabou abandonando a fé e dedicou a sua vida, 50 anos da vida, ao ateísmo. Ele agora começava a pregar que Deus não existia, e ele dedicou os principais argumentos e energias para provar para o mundo que Deus não existe. Então Lee Strobel, que também tinha sido ateu e agora jornalista, convocou para uma entrevista Charles Templeton. Na entrevista, ele começou a apresentar os seus questionamentos, os seus argumentos com relação a Deus. Ele começou a apresentar os argumentos mais inteligentes que o ateísmo pode oferecer. O jornalista Lee Strobel não tinha mais nenhuma pergunta a fazer, então ele fez a pergunta: e o que você acha de Jesus Cristo? Ele disse que lançou essa pergunta de maneira muito despretensiosa. Veio à cabeça e ele lançou a pergunta. E ele ficou surpreso com a resposta de Charles Templeton, porque quando ele perguntou: o que você acha de Jesus? O tom arrogante e
acusador da voz daquele ateu mudou-se completamente. E agora, com a voz branda, dava a impressão dele sentir-se bem confortável a falar sobre Jesus Cristo. E ele disse: Jesus foi o maior ser humano que já existiu, o maior gênio moral, o maior padrão de ética, o mais sábio que já encontrei em toda a minha vida e leituras. Seu compromisso era total. Ele foi a maior expressão de grandeza que a humanidade pôde ver. Então o jornalista Strobel fez outra pergunta: parece que você se importa com Jesus? E ele respondeu: ele é a pessoa mais importante na minha vida. Com voz embargada e já começando a chorar, ele diz: eu o adoro. Tudo de bom, tudo de decente que eu tenho na minha vida, eu aprendi com Jesus. O jornalista ex-ateu estava impressionado com a declaração do homem que dedicou 50 anos de sua vida para defender o ateísmo e dizer que Deus não existe. Ele se importava com os fracos e oprimidos, dizia Charles Templeton, possuía a maior norma moral. Há outros nomes importantes, mas Jesus é Jesus. Com voz já expressando muita emoção, ele finaliza dizendo: ele é a pessoa mais importante na minha vida. Strobel diz que Templeton se expressou com palavras jamais imaginadas, vindas de um ateu declarado, de um ateu militante. E ele finaliza dizendo: eu sinto sua falta. Impressionante. Por qualquer método de pesquisa que você possa ter, o nome de Jesus prevalece sobre todo nome que já pisou nessa terra. Quando você analisa as principais revistas do mundo, Jesus faz capa às principais revistas que existem no mundo. Quando você analisa personagens importantes da história, como Maomé, como a Catarina, como a Rainha Isabel, como Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros personagens que influenciaram a história humana, todos eles foram importantes, mas o nome de Jesus se sobressai a todo o nome. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Para milhões, Jesus é Salvador e Senhor. Para qualquer tipo de comparação, Jesus reina supremo. E isso ele conseguiu conquistar em apenas 3 anos e meio de ministério. A revista RISE, dedicada a universitários americanos, ela fez uma pesquisa e ela pesquisou em uma universidade que 46% dos alunos se declaravam ateus ou agnósticos, não acreditavam em Deus. E nessa universidade a revista fez uma pergunta muito simples: se você pudesse passar 24 horas da sua vida com um personagem da história, seja ele qual for, vivo ou morto, se você pudesse ter a oportunidade de voltar no tempo e passar um dia com qualquer personagem da história, quem você escolheria? 86% da universidade escolheu Jesus. Jesus, ele impressiona. Apesar da declaração de 46% dizerem que não acreditavam em Deus, que eram ateus, 86% dos alunos diziam que queriam passar 24 horas com Jesus. A sua carismática personalidade atraía milhões de pessoas. Por que você está aqui hoje? Por que você está me assistindo pela internet agora? O nome de Jesus te atraiu. Jesus te chama. Ele te ama. A paixão de Cristo é você. Ele deixou o céu por você. Ele te ama. Por isso você está aqui, atraído pela sua presença, pela sua pessoa. Mateus capítulo 16, verso 13. Jesus formula uma pergunta importante: quem dizem os homens que eu sou? Ele perguntou para os discípulos ali: quem dizem os homens que eu sou? O lugar em que Jesus formulou essa pergunta era um lugar carregado pela idolatria. Era Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe ficava à sombra do monte Hermon. Ali naquele lugar existiam 14 templos construídos a Baal, a adoração do deus Baal. E Jesus formula essa pergunta nesse ambiente, onde próximo a esse ambiente havia uma caverna, onde se acreditava que o deus Pan havia nascido ali, o deus da mitologia, conhecido como deus da natureza. Diziam que esse Deus havia nascido. Então o lugar era carregado pelo paganismo, pelo pensamento de idolatria. Era esse lugar que Jesus fez a pergunta sobre a sua identidade: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: olha,
uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, um dos grandes profetas e tal, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, não. Foi o Espírito Santo. Pedro tinha essa ideia. Alguns na história avaliaram Jesus por muitas características. Alguns dizem: Jesus é um mito, Jesus é um grande professor da ética e da moral, Jesus foi um grande mestre. Jesus não nos deixou esta possibilidade. Jesus afirmou ser Deus. Então, existem duas opções: ou Jesus de fato era Deus, ou Jesus não era Deus. Então, se Jesus não era Deus, ele podia ser um lunático ou qualquer uma dessas pessoas, porque alguém afirmar que é Deus, se ele não for, então ele não pode estar em sã consciência. Então, ou Jesus era Deus, ou ele não era Deus. Se ele não era Deus, então ele era um mentiroso. Jesus não deixou uma terceira alternativa: ou ele é Deus e Senhor na minha vida, ou ele não é nada. Então, Jesus não pode ser apenas um professor da moral, um professor da ética, um grande mestre, um grande guru, um grande profeta, à semelhança de Isaías, Jeremias ou Moisés. Ou Jesus é Senhor e Deus, ou ele não é. Por que o nome de Buda, por que o nome de Maomé, por que o nome de Mao Tse Tung e outros nomes mais, por que esses nomes não perturbam tanto as pessoas como o nome de Jesus? Porque nenhum desses grandes líderes religiosos do mundo afirmou ser Deus. Apenas Jesus declarou ser Deus. Então, ou ele é Deus ou ele não é. Então vamos analisar algumas declarações que ele fez, algumas características da sua pessoa. Por exemplo, vamos analisar o nascimento de Jesus. Seu nascimento foi contrário às leis do nascimento e da vida. A sua morte também foi contrária às leis da morte e também às leis da sepultura. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. Impressionante, o sol escureceu, houve trevas total sobre a face da terra. O sol baixa suas persianas e ali há escuridão total na face da terra. 3 horas de escuridão. A natureza reage à morte do seu autor. É impressionante, Jesus está ali na cruz, escuridão total na face da terra, existe um poderoso terremoto que sacode os elementos da terra, a terra é sacudida, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo, não havia mais separação entre lugar santo e lugar santíssimo. Aconteceram alguns fenômenos. O terremoto que aconteceu, ressuscitaram pessoas que haviam morrido no passado, saíram dos túmulos com um corpo imortal, entraram dentro da cidade de Jerusalém, testemunharam da ressurreição. Houve na morte de Jesus uma demonstração micro do que será o fim do mundo. Elementos da natureza em convulsão, a morte do Filho de Deus, ressurreição parcial. Isso me impressiona muito. Uma demonstração micro do que acontecerá no fim do mundo, onde todos os elementos da natureza estarão em convulsão, onde haverá ressurreição de todos que morreram em Cristo, onde Jesus voltará em glória e majestade. Mas o elemento principal que a gente deve analisar na cruz: Jesus foi crucificado e ao lado existiam 2 ladrões, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. Toda a humanidade estava representada na cruz. De um lado, aquele ladrão chamado Dimas, aquele que aceitou a Cristo nos últimos minutos de vida e foi salvo por Jesus, representam todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e um dia morarão no paraíso com o Senhor, amém? Mas de um outro lado, estava o ladrão que dizia não para Jesus e zombava dele. Ali também está a humanidade representada. O mundo, quando Jesus voltar, estará dividido em 2 classes: aqueles que estarão salvos e aqueles que estarão perdidos. E o que mais me impressiona, Deus deixou a decisão em suas mãos e nas minhas mãos. A decisão é nossa. Até os 30 anos Jesus foi carpinteiro, seu ministério foi limitado apenas às vilas ali. Apenas uma vez saiu dos limites do seu país, foi quando, com 2 anos, foi para o Egito, fugindo ali da perseguição do rei Herodes. Perturbou um rei, confundiu doutores aos 12 anos com perguntas inteligentes. Jesus realmente nos impressiona com as suas parábolas, com seus ensinamentos.
governou o curso da natureza, acalmou a fúria da tempestade. Quando os reis chegavam, estendiam-se tapetes vermelhos para que os reis passassem. Nunca aconteceu isso com Jesus. Mas, no entanto, nenhum outro monarca na história caminhou sobre as águas como Jesus fez. Jesus é incomparável, por isso que precisamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os inimigos de Jesus iriam ouvir seus discursos para trazer alguma coisa, alguma falha de Jesus, e eles voltavam para aqueles que os haviam enviado e diziam: nenhum homem jamais falou como esse homem fala. Como nenhum outro monarca caminha sobre as águas, curou multidões sem remédios. Na verdade, ele é o psicólogo dos psicólogos. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é especialista em curar corações quebrantados. Nessa manhã você veio com o coração estraçalhado pela decepção, pela amargura, pela dúvida, pelo medo. Ele é especialista em restaurar vidas. Ele pode restaurar a tua vida nessa semana. Aliás, ele pode fazer isso hoje. Se você abrir sua vida, seu coração a Jesus, ele pode transformar você na pessoa mais feliz desse mundo, amém? Ele pode fazer isso por você hoje. Nunca exerceu formalmente a medicina ou a psiquiatria, mas nunca ninguém curou tantas enfermidades e tantos corações feridos como Jesus curou, e ainda cura até hoje. A pergunta que eu faço para vocês é: quem é ele? O Novo Testamento revela a sua identidade. No Novo Testamento ele é o Deus encarnado, o Messias, o servo do Senhor, o bom pastor, a porta das ovelhas, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da vida, rosa de Saron, lírio dos vales, Salvador, estrela da manhã. Jesus é apresentado ali no Novo Testamento com todas as características. O que me chama a atenção na vida de Jesus? Jesus, ele oferece aquilo que ele pode dar. Por exemplo, ele oferece pão, mas ele diz: eu sou o pão da vida. Ele oferece água, mas ele diz: eu sou a água da vida. Então Jesus se identifica com aquilo que ele oferece para cada um de nós. Existe uma porta para a gente caminhar. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Gilbert Chesterton escreveu o seguinte: mas agora não posso ver uma ovelha, um pardal, um lírio, um corvo, uma vinha, uma lâmpada, uma montanha, sem pensar em Jesus. As parábolas de Jesus impactaram a humanidade. Hoje nós lembramos das histórias de Jesus porque ele contou em forma de parábolas. O calendário está baseado em seu nome, em seu nascimento. Herodes não pôde matá-lo, a sepultura não pôde segurá-lo, Satanás não pôde prendê-lo naquele túmulo, porque no terceiro dia ele venceu a morte, amém? E se Jesus vive, podemos acreditar que o amanhã vai ser um amanhã muito melhor para nós. Crucificado, poucos lamentaram. Mas algo que me impactou muito essa semana ao estudar sobre Jesus: ali na cruz Deus apagou o sol, trevas ao meio-dia, 3 horas de escuridão sobre a face da terra. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, e quando a gente olha para as figuras pintadas ali na cruz, os artistas, para dar um pouco de pudor à cena da cruz, eles desenham um tecido cobrindo as partes íntimas de Jesus. Mas na verdade Jesus foi crucificado completamente nu. Eu li na Bíblia e eu não entendia até hoje de manhã, e quando eu entendi esse verso eu chorei hoje de manhã meditando na palavra de Deus. Eu lia na Bíblia que os homens passavam ao redor da cruz, e a Bíblia diz que eles meneavam a cabeça em sinal de desprezo. Eu nunca tinha entendido esse verso, mas hoje de manhã eu entendi. Eles olhavam para os crucificados que estavam nus, e eles olhavam para aquela cena e meneavam a sua cabeça e desprezavam. Eles olharam. Deus, para cobrir o Deus do seu filho, apagou o sol. E isso me impactou demais, porque a natureza reagiu à morte do seu autor. E como você tem reagido quando você olha para a paixão de Cristo? Como você tem reagido quando é desafiado a entregar uma carta de esperança no lar de alguém que precisa ouvir aquela mensagem? Só um parênteses: as cartas de esperança estão à disposição. A última carta para você entregar hoje, amanhã na verdade, hoje e amanhã,
para que os seus amigos ainda venham à noite assistir a programação? Como você tem reagido quando é desafiado a fazer um pouco além daquilo que você normalmente tem feito? Todo o curso da natureza saiu do seu trilho quando Jesus morreu na cruz. Ele é um sacrifício perfeito. O que me impressiona é que Jesus, sangue jorrou de 7 pontos da sua anatomia, sangue jorrou das suas mãos em expiação pelas nossas obras pecaminosas, sangue jorrou dos seus pés em expiação pelos nossos caminhos tortuosos, sangue jorrou da sua fronte em expiação pelos nossos pensamentos ímpios e pecaminosos, sangue jorrou das suas costas em expiação pelo fardo do pecado que nós carregamos. Ele diz: lance sobre mim o seu fardo, a sua angústia. Sangue jorrou do seu lado, quando o seu coração foi perfurado pela lança romana, significando expiação pelas nossas paixões enganadoras, pelos nossos falsos amores. Então, cada aspecto da vida de Jesus tinha um simbolismo, tinha um significado, até os 7 pontos da sua anatomia de onde jorrou o sangue. Isso me impressiona demais. Ao vê-lo assim, nós perguntamos: quem é este que morre naquela cruz? A sua resposta pode ser: pastor, é o Filho de Deus. Eu te digo que essa resposta está errada. Na verdade, naquela cruz não estava o Filho de Deus. Naquela cruz estávamos eu e você, na pessoa do nosso representante. Aquela cruz foi feita para Barrabás, não era para Jesus. E quando eu olho para a cruz, eu vejo que ali não está o Filho de Deus, porque na cruz Jesus deixou de chamar Deus de Pai, e pela primeira vez ele chama Deus de Deus, que estava exercendo juízo e executando aquela situação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós lemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem ofereceu a Jesus, quem matou Jesus, quem sacrificou o seu Filho, não foram os judeus, não foram os romanos. Deus oferece por amor, a maior dádiva que tinha no céu, porque a paixão de Cristo é você, porque Ele te ama. Agora, é natural, ao sair dessa mensagem você tem 2 opções: ou você aceita e ama e abraça, ou você rejeita. Não tem um meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Eu quero concluir com alguns paradoxos da vida de Jesus. Primeiro será o último, afirmou Jesus. Vivemos quando morremos. Quem abandona tudo para me seguir, receberá nessa vida ainda 100 vezes mais, e no final receberá a vida eterna. Parece um contraste. Alguns têm que abandonar o emprego no sábado para seguir a Jesus, porque Jesus diz: filho, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Aí você fica pensando: mas como que eu vou me sustentar? A Bíblia diz que primeiro você deve dar o passo, depois Deus coloca o chão. Primeiro você sai do barco, depois Ele faz você andar sobre as águas. Primeiro você pisa no mar e depois o mar se abre. Esse é o passo de fé que você tem que dar. O que está te prendendo ainda de dar esse passo de fé e entregar-se a Jesus? Já parou para pensar nisso? O que prende você de descer as águas do batismo, selando o seu casamento oficial com Jesus? Jesus disse: aquele que abandonar tudo para me seguir. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, eis que nós tudo deixamos para te seguir. O que será de nós? O que o Senhor tem para nos oferecer? Jesus disse: aquele que deixar tudo para me seguir, receberá nessa vida 100 vezes mais. Se você deixou casas, receberá 100 vezes mais casas. Se você deixou amigos, receberá 100 vezes mais. A minha família mora numa pequena cidade no interior do estado do Acre, chamada Brasileia. Uma cidade de 17 mil habitantes aproximadamente. Ali eu deixei tudo para seguir a Jesus e vim para a faculdade, teologia na Bahia. 17 anos. Tinha 1 ano e meio, 2 anos de adventista. Fui fazer teologia, faculdade. E eu fiquei pensando: Deus, eu estou deixando tudo que eu tenho, aqui a minha família, meus amigos. Aí a promessa diz: Nilson, se você deixar tudo para me seguir, você receberá nessa vida 100 vezes mais casas, 100 vezes mais amigos, 100 vezes mais pais, mais mães. E Deus tem abençoado a minha família. E quantas casas tem aberto as portas para a gente poder entrar e levar ali a oração, a bênção de Deus, ou nos receber como filhos, como amigos, como irmãos. Quantos irmãos a mais? Eu tenho 4 irmãos de sangue, mas quantos a mais eu não recebi, onde eu tenho passado? Quantas casas a mais?
Eu tenho um amigo chamado Anderson e ele deixou tudo para seguir a Jesus. A família é muito rica, dona de uma empresa muito conhecida no Brasil inteiro. Ele tomou a decisão de ser batizado e a família disse: se você for batizado, você não é mais herdeiro. Ele foi batizado e foi expulso de casa, veio do norte para Salvador, foi adotado por uma família adventista que pagou para ele poder ter uma profissão. Depois ele se tornou pastor, missionário dos Estados Unidos e hoje é pastor da igreja adventista na região sul do Brasil. Aquele que deixar tudo para me seguir receberá nessa vida 100 vezes mais e receberá a vida eterna. É isso que Jesus promete. 100 vezes mais amigos, pais, mães, casas, emprego. Deus tem um plano. Sua única credencial era Ele mesmo. Por que Jesus escolheu Belém para nascer? Poderia ter escolhido os lugares mais sofisticados do mundo. Por que Ele escolheu Belém? Porque Ele não queria que o seu lugar de nascimento afastasse as pessoas. Ele queria se misturar com as pessoas. Por isso nasceu num lugar humilde. Eu estava pensando, assistindo um desenho bíblico com meus filhos, e eu fiquei pensando, era o desenho do nascimento de Jesus, não havia lugar para ele naquele hotel, naquela hospedaria, e eu pensei, se o dono daquela hospedaria soubesse quem ele estava recebendo, ele diria: eu vou dormir no estábulo, e você vem dormir aqui na minha cama. Colocaria Maria para ter o seu bebê naquele quarto. Ele não sabia quem ele estava recebendo. Ele não conhecia Jesus. Você está há tantos anos na igreja, você assiste a Novo Tempo, você veio aqui, e quem sabe você não conhece Jesus ainda, e Ele te chama para conhecê-lo hoje. Ele não apenas indicou o caminho, mas Ele é o caminho. Ele foi a única pessoa em sã consciência que declarou ser Deus. C.S. Lewis, ele afirmou o seguinte: quem é um homem e diz as coisas que Jesus disse, não poderia ser apenas um mestre da moral, poderia ser um mentiroso, outra coisa qualquer. Ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso. Jesus não deu uma outra opção. Ele não deixou aberta outra possibilidade. Augusto Cury fez uma afirmação impressionante em um dos seus livros falando sobre a inteligência de Cristo. Ele disse: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Nunca o Criador do universo, que mantém o mundo suspenso em suas mãos, se tornou tão pequeno para entrar no ventre de Maria, para depois tornar grandes aqueles que eram pequenos. Prostitutas, cobradores de impostos, treinadores de pombos, pastores de ovelhas, homens e mulheres desprezíveis na sociedade da época, leprosos. Todos eles amavam estar na presença de Jesus. E Jesus estava dizendo, com outras palavras: se eu posso trabalhar com essas pessoas, eu posso trabalhar com você também. Amém? É isso que Jesus está dizendo. O julgamento de Cristo foi singular. Observou um advogado chamado Ivan Linton, da Harvard. Olha o que é que ele disse: entre todos os julgamentos de criminosos, o de Cristo foi singular. A questão em jogo no julgamento não eram as suas ações, mas era a sua identidade. Você já viu alguém sendo julgado atualmente porque se declarou ser alguma coisa que não era? Talvez por falsidade ideológica. Nesse contexto aqui era a identidade de Jesus que incomodava. Ele dizia ser Deus. E as pessoas entendiam isso. A questão em jogo: o ato acusatório da corte, diz o advogado, a indagação do governo romano, a inscrição na cruz, tudo girava em torno da sua identidade. Que pensais vós de Cristo? Existem algumas evidências adicionais: a sua vida perfeita, seu caráter imaculado. Em Cristo, Deus cruza o abismo que separava o homem de Deus, e Ele liga novamente o céu na terra. No trono do universo existe alguém que conhece as suas lutas, conhece as suas necessidades. No trono do universo existe alguém que te ama. Eu quero convidar o quarteto, eles vão cantar uma música especial. Essa música tem um convite de Deus para você. O convite é: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu estou sempre a te esperar. Vinde a mim. Lembra o teu passado? Perdoei você. Enquanto o grupo estiver cantando aqui à frente, se você quer vir a Jesus, se você veio nessa manhã e você ainda não havia dado um passo firme a Jesus, se você ainda não foi batizado, se você ainda não tomou sua decisão ao lado de Cristo, eu quero fazer um convite para você.
Entenda que esse convite não é apenas um convite meu, é um convite de Deus para você. E o convite não é para você ser adventista do sétimo dia, entenda bem o convite. O convite é para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o convite que eu quero fazer para você. Se alguém ainda não foi batizado, se alguém ainda não assumiu um compromisso com Jesus, mas Deus te trouxe nessa manhã, nessa igreja, o convite dele é muito simples. Vinde a mim, filho. Eu nunca mudei. Como um pai, eu estou sempre a te esperar. O grupo vai cantar, e à medida que você sentir que Deus está te chamando, aí você se levanta e vem aqui pertinho, que eu quero fazer uma oração bem perto de você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Jesus te chama nessa noite, nessa manhã. E Ele diz: vinde a mim.
Existe mais alguém ainda nessa manhã que quer se render a Jesus, quer se levantar e vir à frente? Quem sabe você está lá na galeria, você pode descer. Talvez você esteja aqui à minha direita, ainda não tomou sua decisão, Ele te chama hoje. Ele diz: filho, vinde a mim. Ele diz: filho, eu me entreguei por ti. Eu nunca mudei. Ele diz: filho, como um pai eu estou a te esperar, eu te amo, eu te perdoo. Tem mais alguém nessa manhã que ainda precisa dar esse passo, se entregar a Jesus? Eu quero orar com esse grupo. Parabéns a vocês. Que Deus seja louvado pela importante decisão que vocês tomaram hoje. A decisão de se entregar a Cristo. Deus te abençoe, Vanessa. Deus abençoe a cada um de vocês por esse importante passo. Uma pessoa me perguntou: pastor, por que não faz só o final de semana? E eu disse: quanto mais tempo a gente passar aqui dentro, mais vitórias nós teremos lá fora, amém, irmãos? Um dia nos seus atos vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Deus te trouxe para cá nessa manhã para te dizer: filho, eu nunca mudei. Esse Jesus que eu preguei para vocês hoje é o mesmo do passado, que aceitava pessoas que ninguém se aproximavam delas, que perdoava o imperdoável, que tocava o intocável, e que salvava, nos últimos minutos de vida, o ladrão, que passou uma vida inteira de crimes. Ele nunca mudou, Ele ainda é o mesmo. Existe mais alguém que talvez esteja relutante de se entregar a Jesus nessa manhã? A gente já poderia ter encerrado, já passa de 12:00, já era para ter encerrado há algum tempo atrás já a mensagem. Mas de alguma maneira Deus me diz que ainda existe alguém que precisa vir à frente e se render a Jesus. Que Deus seja louvado, que pessoas estão se entregando a Cristo. Se eu soubesse o seu nome, eu ia falar pelo nome, mas Deus me diz que tem pessoas ainda para virem. Nós temos mais uma, nós temos aqui. Que Deus abençoe. Eu senti a presença de Deus. Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse lugar fazendo milagres, amém, irmãos? Arius está aqui. Ela diz: pastor, eu já sou batizada, mas eu quero fazer parte desta família espiritual, amém, irmãos? Amém. Quem está feliz, diga amém mais forte. Amém. Louvado seja Deus. O maior milagre não é a superação de um câncer. O maior milagre é o que está acontecendo nessa manhã, nessa igreja. Pessoas se entregando a Jesus Cristo. Corações sendo quebrantados e se rendendo a Jesus, queridos. Festa no céu hoje, amém? Alegria entre os anjos. Eu fico olhando, eu fico pensando, o céu está observando esse lugar, o céu está olhando para Niterói, o céu está olhando para o Rio de Janeiro e para o mundo, e estão vendo tantos crimes acontecendo, tanta barbaridade acontecendo. Mas o céu nessa manhã tem um motivo de festa pela adesão da Vanessa, pela adesão da Arilza, pela adesão do irmão José, pela adesão de cada um de vocês. Vocês estão colocando um sorriso no rosto de Jesus. Que Deus te abençoe. Convida a igreja a ficar em pé e nós vamos orar. E vocês vão ver o que Deus vai fazer essa semana no meio do seu povo. Se eu fosse você, eu não perderia essa semana. Se eu fosse você, não perderia por nada nesse mundo. Quantos de vocês têm planos? Quantos de vocês têm planos de estarem vivos amanhã à noite? Deixa eu ver a mão. Quem tem plano de estar vivo amanhã à noite? Amém. Levanta a mão, irmãos. Levanta, amém. Deus seja louvado. Então amanhã à noite, a partir das 19 horas, estaremos aqui louvando a Deus. Agora não venha sozinho. Traga teus amigos para ouvirem a palavra de Deus e conhecerem mais sobre Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nosso bom Deus, louvamos o teu nome porque nessa noite, nessa manhã, vimos milagres extraordinários. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo se moveu nesse lugar. E nós podemos sentir o teu perfume aqui, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença. Vidas foram transformadas, decisões foram tomadas e o céu está em festa e a nossa igreja também. Mas que nessa semana, Senhor, especialmente hoje à tarde e amanhã, que o Senhor habilite cada um daqueles que irão pegar suas cartas de esperança, para que possam ir naquele endereço e levar esta esperança para pessoas que precisam. Toma em tuas mãos cada filho, cada filha que veio aqui à frente, se entregando a Jesus e tomando a decisão também de fazer parte desta família. Que a tua graça repouse sobre todos. Nós oramos em nome do Senhor.
Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.